Acredite se quiser, eu não nasci sabendo sobre vinhos. Na verdade, eu já tive exatamente no seu lugar, seja ele qual for. Mas eu tenho lembranças muito vívidas da época em que eu comecei a me interessar por vinho e comecei a, de fato, comprar vinho, porque antes eu simplesmente tomava o que as pessoas me davam. Quando eu comecei a fazer escolhas, de fato, eu desenvolvi um método. E era um método muito ruim. Eu sou a B e o meu trabalho é tornar o vinho parte das suas melhores experiências. Hoje eu vou te contar como eu fazia para escolher vinho quando eu não entendia nada de vinho e como que eu escolho vinho hoje. Quando eu comecei a, de fato, fazer as minhas próprias escolhas de vinho, eu lembro que eu morava num bairro que tinha um pão de açúcar daqueles minutos, sabe? Para quem não é de São Paulo, não conhece o pão de açúcar, é um supermercado pequenininho, tipo um express. E era muito prático, porque era só atravessar a rua, até melhor do que aqueles mercadinhos de condomínio. E lá eles tinham uma opção, assim, opções até boas de vinho, quebravam um bom galho, sabe? Era um pão de açúcar minuto, mas tinha uma seção de vinhos até que grande, para um mercadinho pequeno. E eu lembro que eu tinha 2 critérios que eu usava quando eu ia escolher um vinho. O primeiro critério era o seguinte: eu olhava para aquela prateleira enorme e eu tentava achar ali no meio algum vinho que eu já tinha visto alguém que na minha cabeça era uma pessoa entendida de vinho tomar. Então, por exemplo, eu já tinha visto alguém que eu achava que era uma pessoa entendida tomar um Casilheiro del Diablo. Então eu ia lá, comprava o Casilheiro del Diablo, certa de que seria um vinho assim incrível, porque na minha cabeça, não, se essa pessoa tá tomando esse vinho, então é um vinho bom. Só que alguns rótulos, esse exemplo mesmo, né, o Casilheiro, eles têm várias opções de uvas, né? Eles têm várias uvas. E aí eu pensava assim, bom, qual uva que eu vou escolher? Aí eu tinha na minha cabeça algumas uvas que eu meio que sabia / achava que eu gostava. Então, por exemplo, eu sabia que eu gostava muito de Merlot. Aí, se eu precisasse escolher um vinho, eu ia lá no Casilheiro do Diabo, por exemplo, tinha o Cabernet Sauvignon e o Merlot. Aí eu falava, não, eu gosto de Merlot, então vou levar a Merlot. E é interessante porque, assim, eu não me preocupava muito com a comida. Principalmente, eu não vou dizer que me preocupava zero, tá? Eu tinha uma noção muito básica de harmonização, que era meio que assim, se eu vou comer carne, então eu preciso de um vinho tinto. Qual tinto? Era tinto, ponto, acabou. Se era Pinot Noir, Cabernet Sauvignon ou Taná, já era muito complicado pra mim, sabe? Peixe, eu falava, peixe vai com vinho branco. Mas eu tinha umas concepções, por exemplo, na minha cabeça, frango combinava com vinho branco. E assim, não necessariamente. Inclusive, dependendo do estilo do frango, se for um frango mais encorpado, fica muito melhor com vinho tinto. Enfim, mas isso já era um nível muito difícil para mim. Outro critério que eu seguia, e aí talvez você se identifique com esse critério, é o seguinte: eu olhava para aquela prateleira enorme e eu tentava achar um rótulo que eu achava bonito, né? Gente, que atira a primeira pedra quem nunca escolheu um vinho da prateleira do mercado simplesmente porque achava que o rótulo é bonito. Eu vou falar bem a verdade para vocês que até hoje, dependendo do rótulo, eu faço isso. É claro que não é uma coisa assim, né, totalmente do nada. Eu busco conhecer um pouco sobre o produtor, o estilo de vinho, mas de fato, se é um produtor legal que eu já conheço e eu quero conhecer, o rótulo bonito chama atenção, vai. A verdade é que de uma forma ou de outra, esses 2 métodos que eu usava, eles não eram bons métodos por um único motivo. Eu comprava esses vinhos, seja o vinho da pessoa entendida ou o vinho do rótulo bonito, sem saber o que eu esperava daquele vinho. Eu comprava para ter uma surpresa, assim. Muito tempo se passou, hoje eu sou profissional do vinho e olhando para trás, eu acho curioso esse tipo de coisa, né? Eu aprendi tanto a escolher vinho que hoje eu ensino isso para as pessoas. E hoje eu uso um passo a passo para escolher vinho que ele tem muito mais a ver com o que eu tô querendo, o que eu tô buscando de um vinho, do que simplesmente eu comprar um vinho e ser surpreendido. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre como que a gente faz isso. Talvez a coisa mais importante para você se atentar quando tá escolhendo um vinho é você prestar atenção na uva desse vinho. Eu costumo brincar que a uva, ela é a alma do vinho.
ela vai trazer as características gerais ali, o estilo daquele vinho, meio que quase como se fosse a personalidade daquele vinho. Inclusive, eu tô preparando alguns vídeos, uma série só sobre uvas para trazer para os vídeos aqui do canal. Já vou aproveitar essa oportunidade, não vai perder essa série, todos os outros vídeos do canal. Então se inscreve e não deixa, é claro, de deixar o seu like nesse vídeo antes da gente se aprofundar aqui em como a gente escolhe vinho de fato. Além da uva, uma coisa que é muito importante que as pessoas não se dão conta é o teor de álcool. A maior parte dos vinhos vai ter um álcool aí entre 11 e 15, mais ou menos, e o álcool ele vai dar estrutura ao vinho. Vou deixar linkado aqui embaixo um vídeo em que eu falo sobre como que a gente degusta um vinho, né, como se fosse um profissional. E nesse vídeo eu falo um pouco sobre o álcool, como a gente sente o álcool e a importância dele. Então, finalizando esse vídeo aqui, não deixa de ir lá e conferir esse da degustação se você ainda não assistiu. O fato é que o álcool, ele traz uma estrutura ao vinho, então de certa forma ele vai pesar um pouco. É aquela coisa, né? Vinhos mais alcoólicos vão te dar uma sensação quase que de calor, enquanto vinhos menos alcoólicos vão ser mais leves, às vezes até mais refrescantes. Então isso vai ser uma grande pista para te ajudar a entender o que você está esperando daquele vinho. Se você quer um vinho mais para uma beira de piscina, por exemplo, para o verão, não faz sentido você pegar um vinho super alcoólico, porque ele não vai combinar com a situação, entende? Por fim, a gente não pode nunca deixar de considerar a proposta do vinho. Pensa aqui comigo. Um vinho que você vai levar para a praia não vai ser aquele vinho incrível que você gastou um dinheirão com ele, que você tá esperando para abrir uma ocasião especial, certo? E eu não tô falando nem de preço, tá? É mais de proposta mesmo. Da mesma forma, no dia do seu casamento, numa ocasião especial, você vai querer um vinho que é diferente, provavelmente, do vinho que você leva para a praia. Então não deixe de considerar a proposta onde você vai consumir aquele vinho para conseguir fazer uma escolha mais assertiva. É mais ou menos assim que eu escolho vinho hoje em dia. E você, me conta, você escolhe vinho hoje mais parecido com a Bianca do passado ou mais parecido com a Bianca de hoje? Eu quero muito saber. Ó, o nosso canal já está recheado de vídeos para você maratonar. Mas eu preciso te dizer, se você está assistindo esse vídeo antes do comecinho de abril, nos dias 8 e 9 de abril de 2025, eu vou dar um curso gratuito da água para o vinho. Eu quero te ajudar a dar os primeiros passos ali no mundo do vinho, para te ajudar a escolher bons vinhos, mesmo que você não saiba nada de vinho. Custa R$0, é gratuito e eu te espero lá. O link para inscrição tá aqui embaixo. Tchau!